Ele me obrigou a assinar documentos para me tirar de casa e me mandar embora. Eu assinei. Ele sorria, vitorioso, sem imaginar que minha decisão silenciosa já tinha selado o verdadeiro fim daquela casa. E não era o que ele esperava. A mão do meu filho tremeu quando ele colocou o papel na minha frente. Eu vi. Mesmo fingindo aquela firmeza toda, aquela voz grossa dizendo que era para o meu próprio bem, eu vi a mão dele tremer. E foi nesse tremor que eu entendi que tinha perdido meu menino. Não para a morte, como perdi meu Antônio 3 anos atrás. Perdi para algo pior. Perdi para a ganância vestida de preocupação, para o egoísmo disfarçado de cuidado. Assina aqui, mãe. É só uma formalidade. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Olhei para aquele papel com letras miúdas que dançavam na minha frente. 62 anos e minha vista já não era a mesma, mas eu não precisava enxergar cada palavra para saber o que estava escrito ali. Transferência de bens, procuração, autorização para internação. As palavras que eu conseguia ler eram como facadas, cada uma delas abrindo um corte novo no meu peito. Ricardo estava ao meu lado, sério, com aquela postura de homem de negócios que ele aprendeu a usar depois que se formou. A Clara, minha nora, estava sentada no sofá da sala, mexendo no celular como se aquilo tudo não fosse com ela. Mas eu sabia. Meu Deus, como eu sabia! Aqueles olhinhos dela subiam de vez em quando, checando se eu ia assinar, se o plano estava dando certo. Ricardo! Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Pigarreei, tentei de novo. Filho, eu não entendo. Por que você quer me colocar num asilo? Ele suspirou. Aquele suspiro de quem está cansado de explicar a mesma coisa, como se eu fosse a criança e ele o adulto paciente. Quando foi que viramos assim? Quando foi que meu menino, aquele que eu embalava no colo, que chorava no meu ombro quando o pai brigava com ele, virou esse homem frio na minha frente? Não é um asilo, mãe. É uma casa de repouso. Tem toda a estrutura, enfermeiras 24 horas, atividades. Ele fazia aqueles gestos com as mãos, como se estivesse me vendendo alguma coisa. E estava, né? Estava me vendendo a ideia de que eu era um peso. Um fardo que precisava ser depositado em algum lugar longe deles. Mas eu não preciso de enfermeira. Eu não tô doente. Minha voz estava começando a falhar e eu odiava isso. Odiava parecer fraca. Eu cuido da minha casa, faço minha comida, vou na igreja. Por enquanto. A voz da Clara cortou o ar como uma navalha. Ela nem levantou os olhos do celular. Mas a senhora já tem 62 anos, Dona Maria. E essa casa tá muito grande para a senhora cuidar sozinha. Já pensou se cai, se passa mal e não tem ninguém aqui? Engoli seco. Ela tinha um jeito de falar que parecia preocupação, mas o veneno estava lá, escondidinho embaixo das palavras bonitinhas. Eu conhecia aquele veneno. Vinha sentindo o gosto dele há meses, desde que ela começou a comentar sobre a idade avançada da senhora, sobre os custos de manter essa casa, sobre como seria mais prático se eu fosse para um lugar adequado. Clara tem razão, mãe. Ricardo concordou rápido demais. Sempre concordava rápido demais com ela. A gente tá fazendo isso pensando em você. Imagina a nossa preocupação sabendo que a senhora tá aqui sozinha? Quis gritar. Quis sacudir ele e perguntar onde estava essa preocupação toda nos últimos 3 anos, quando fiquei viúva e passei noites em claro chorando pela falta do Antônio. Onde estava essa preocupação quando vendi minhas poucas joias para ajudar a pagar o curso de pós-graduação dele porque o salário não estava dando conta? Onde estava quando precisei ir sozinha em todas as consultas médicas depois da morte do pai dele porque eles estavam muito ocupados? Mas eu não gritei. Nunca fui de gritar. Fui criada para engolir, para aguentar, para ser forte em silêncio. Então só perguntei, baixinho: e quanto custa esse lugar? O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo olhou para Clara. Clara olhou de volta. E nessa troca de olhares, eu vi tudo o que precisava ver. Não era sobre mim. Nunca tinha sido sobre mim. Isso não importa agora, mãe. O importante é... Quanto custa, Ricardo? Repeti, dessa vez com mais firmeza.
2.000 por mês. Ele disse rápido, como quem arranca um band-aid. Mas é um ótimo lugar, tem tudo que... 2.000? Quase ri. Quase. Filho, minha aposentadoria é de 1.500. Como é que... A gente vai ajudar. Clara interrompeu, agora sim, largando o celular e me encarando com aquele sorriso que ela achava que era convincente. Não se preocupe com isso, Dona Maria. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito. As palavras ecoaram na minha cabeça. Claro que iam dar um jeito. O jeito era eu assinar aqueles papéis, transferir a casa que eu e Antônio construímos tijolo por tijolo para o nome deles, e aí sim, aí eles teriam como pagar o tal asilo barato. Venderiam minha casa, ficariam com o dinheiro, e eu apodreceria naquele lugar esperando a morte chegar. E você? O que faria no meu lugar? Assinaria esses papéis confiando que seu filho só quer o seu bem? Levantei devagar da cadeira. Minhas pernas estavam bambas, mas eu não podia demonstrar fraqueza. Não agora. Peguei o papel e olhei para ele com mais atenção, forçando a vista para entender cada cláusula. Transferência total da propriedade, renúncia de direitos, procuração irrevogável. Eu preciso pensar, falei, dobrando o papel. Mãe, não tem muito o que pensar. A gente já visitou o lugar, já conversou com os responsáveis, já... Eu disse que preciso pensar, Ricardo. Dessa vez, minha voz saiu mais dura. Vi ele dar um passo atrás, surpreso. Fazia tempo que eu não falava assim com ele. Fazia tempo que eu não falava assim com ninguém. Clara se levantou do sofá e, naquele movimento, eu vi toda a irritação dela. A máscara tinha caído por um segundo. Dona Maria, com todo o respeito, a senhora está sendo egoísta. A gente está tentando ajudar e a senhora... Egoísta? A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse segurar. Eu sou egoísta? Clara, calma. Ricardo tentou intervir, mas ela estava lançada. É sim. A gente aqui se preocupando, gastando nosso tempo procurando o melhor lugar, e a senhora vem com essa resistência toda. Parece que não quer o próprio bem. O próprio bem. Respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. Meu coração estava acelerado e eu sentia aquela pressão no peito que o médico disse para eu evitar. Estresse, ele tinha falado. Evite estresse. Como eu ia evitar estresse se meu próprio filho estava tentando me tirar de casa? Saiam. Minha voz saiu rouca. O quê? Ricardo piscou, confuso. Eu disse para saírem da minha casa, agora. Mãe, você está exagerando. Saiam! O grito saiu de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Um lugar de raiva pura, de dor acumulada, de anos engolindo desaforo e fingindo que estava tudo bem. Ricardo e Clara se entreolharam, assustados. Nunca tinham me visto assim. Eu mesma nunca tinha me visto assim. Tá bom, a gente volta quando a senhora estiver mais calma. Ricardo disse, já pegando a Clara pelo braço e caminhando em direção à porta. Mas pensa no que eu falei, mãe, é sério. A gente só quer o melhor para a senhora. A porta fechou e eu desabei. Literalmente desabei ali no chão da sala, abraçada nos meus próprios joelhos, chorando como não chorava desde o funeral do Antônio. Só que dessa vez não era luto. Era traição. Era a sensação de que tinha dado minha vida inteira por alguém que agora me via como um objeto descartável. Fiquei ali por quanto tempo? Não sei. O sol que entrava pela janela mudou de posição. As sombras ficaram mais longas. Meu corpo doía. Minhas costas reclamavam da posição, mas eu não conseguia me mexer. Era como se toda a energia tivesse sido sugada de mim. Quando finalmente consegui levantar, já estava quase escurecendo. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver, fiz um chá de camomila. Meu Antônio sempre dizia que chá de camomila resolvia tudo. Não resolvia, claro, mas o ritual de fazer, de segurar a xícara quente entre as mãos, de sentir o vapor subindo, isso acalmava. Isso me dava 1 minuto para pensar. Sentei na mesma cadeira onde tomava café com meu marido todas as manhãs por 40 anos. A mesma cadeira onde Ricardo sentava quando era criança, balançando as perninhas que não alcançavam o chão, contando sobre o dia na escola. Quando foi que tudo mudou? Quando foi que meu menino virou esse estranho? A resposta veio clara como cristal. Clara. Desde que ela entrou na vida dele,
As coisas começaram a mudar. Aos poucos, devagar, como veneno sendo colocado gota por gota na comida. Primeiro foram as visitas que ficaram mais raras. Depois, os telefonemas que não eram mais retornados. Depois, aquele Natal onde eles não vieram porque tinham um compromisso com a família dela. E eu tinha engolido tudo, sorrido, dito que entendia, que não tinha problema. Lembrei de um Natal específico, fazia uns 15 anos. Ricardo tinha uns 20 e poucos, estava na faculdade. Ele queria muito um notebook novo, daqueles modernos que estavam saindo. O dele tinha quebrado e ele precisava para os trabalhos. Eu e Antônio não tínhamos dinheiro. A situação estava apertada, meu marido tinha acabado de perder o emprego. Mas eu tinha um anel, o anel de formatura da minha mãe que ela tinha me deixado quando morreu. Era ouro, tinha uma pedra pequena, mas bonita. Eu guardava aquele anel como se fosse a coisa mais preciosa do mundo porque era. Era minha mãe, era minha história. Vendi o anel. Não contei para o Ricardo, não contei nem para o Antônio. Peguei o dinheiro e comprei o notebook. Lembro da cara do meu filho no Natal, quando abriu o presente. Ele chorou. Me abraçou tão forte que eu senti que ia sufocar. Obrigado, mãe. A senhora é a melhor mãe do mundo. A melhor mãe do mundo. Onde estava aquele menino agora? Onde estava aquele abraço, aquela gratidão, aquele amor? Tomei outro gole do chá, já frio. A noite tinha caído completamente e eu não tinha nem ligado as luzes. Ficava ali no escuro, deixando as lembranças me inundarem. Depois da morte do Antônio, eu tinha ficado perdida. Ele era meu norte, minha bússola. Quando ele se foi como se alguém tivesse apagado todas as luzes e me deixado numa sala escura, sem saber por onde andar. Ricardo tinha prometido que ia cuidar de mim. Pode contar comigo, mãe. Eu tô aqui. Mas ele não estava. Não do jeito que eu precisava. As visitas eram rápidas, sempre com desculpas para sair logo. Tenho que trabalhar, mãe. A Clara me espera em casa. A gente já tem compromisso. E a Clara? A Clara. No começo ela era doce, chamava de Dona Maria, com aquele respeito todo, trazia bolos quando vinha me visitar, perguntava se eu precisava de alguma coisa. Eu tinha gostado dela. Tinha achado que finalmente meu filho tinha encontrado alguém bom. Alguém que ia cuidar dele como eu cuidava. Mas aos poucos a máscara foi caindo. Os comentários começaram sutis. Dona Maria, a senhora não acha que tá na hora de pintar essa casa? Tá tão desgastada? Nossa, esse sofá é da época da vovó da senhora? Que cheiro de velho, né? Casa de idoso sempre tem esse cheiro. Idoso. Velho. Ela usava essas palavras como se fossem insultos, como se ter vivido, ter experiência, ter história, fosse algo vergonhoso. E Ricardo nunca a contrariava, nunca me defendia, só sorria aquele sorriso sem graça e mudava de assunto. Levantei e finalmente acendi a luz. Minha casa estava organizada, limpa. Eu caprichava nisso. Cada objeto no seu lugar, cada cômodo cuidado com carinho. Essa casa era meu mundo. Era onde eu tinha criado meu filho, onde tinha amado meu marido, onde tinha rido e chorado e vivido. E agora queriam tirar isso de mim? Queriam me arrancar daqui, como se eu fosse um móvel velho que não serve mais? Caminhei pela casa, meus passos ecoando no silêncio. Passei a mão na mesa da sala, na estante onde ficavam as fotos de família. Parei em frente a uma foto do Ricardo criança. Ele devia ter uns 6 anos. Estava sem os dentes da frente, sorrindo largo para a câmera. Lembrei daquele dia. Tínhamos ido no parque. Ele tinha caído do balanço e perdido o dente. Chorou tanto, com medo de que não ia nascer outro. Eu segurei ele no colo, limpei o sangue, beijei a bochecha e prometi que ia nascer sim, um dente ainda mais bonito. E nasceu. E ele cresceu. E virou esse homem que agora queria me internar num asilo. O telefone tocou, me assustando. Olhei no relógio. 9 da noite. Quem seria? Atendi com o coração acelerado. Alô? Maria? É você? A voz do outro lado era conhecida, mas eu não conseguia identificar logo de cara. Quem é? É o Sebastião. Sebastião Ferreira. A gente estudou junto, lembra? Sebastião. Claro. Sebastião Ferreira, o menino tímido que sentava na minha frente na sala de aula.
A gente tinha perdido contato fazia... Quanto tempo? Uns 40 anos? Sebastião? Meu Deus, quanto tempo! Pois é, eu tô de volta na cidade. Me aposentei e resolvi voltar para as minhas raízes, sabe como é? E eu soube do Antônio. Sinto muito, Maria. Obrigada. Minha voz falhou. Mesmo depois de 3 anos, ainda doía ouvir as condolências. Eu tô tentando encontrar os antigos colegas. Já achei alguns. A gente tá pensando em fazer um encontro. Você viria? Um encontro. Com pessoas da minha época. Pessoas que me conheciam quando eu ainda era só a Maria, não a mãe do Ricardo, não a viúva do Antônio. A Maria. Eu adoraria. Respondi. E percebi que era verdade. Conversamos mais um pouco. Ele contou que tinha virado advogado, trabalhado a vida toda em outra cidade e agora tinha voltado. Estava morando num apartamento pequeno perto do centro. Me passou o número dele. Disse para eu ligar se precisasse de qualquer coisa. Quando desliguei o telefone, algo tinha mudado dentro de mim. Uma pequena semente de algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança, raiva, determinação, talvez uma mistura de tudo isso. Olhei para o papel que Ricardo tinha deixado, ainda dobrado em cima da mesa. Peguei ele, alisando as dobras, e li com atenção. Cada linha, cada palavra. E foi aí que vi. A data de validade. Eu tinha 30 dias para assinar, ou o documento perdia a validade, e eles teriam que começar o processo todo de novo. 30 dias. 30 dias para decidir o que fazer com o resto da minha vida. Sorri pela primeira vez no dia. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem acabou de perceber que ainda tinha cartas na manga. Eles achavam que eu era uma velhinha indefesa que ia aceitar tudo calada. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Eu sobrevivi a uma vida inteira de dificuldades. Criei um filho praticamente sozinha porque meu marido vivia trabalhando. Segurei a barra quando o dinheiro era pouco e o mês era longo. Enterrei meu marido e continuei de pé. Eu não era fraca. Eu só tinha esquecido disso. Acordei no dia seguinte com uma clareza que não sentia há anos. Sabe quando você passa tanto tempo numa névoa que nem percebe mais que está perdida? E aí, de repente, um vento sopra e você consegue enxergar o caminho? Era assim que eu me sentia. A conversa com Sebastião tinha mexido comigo de um jeito que eu não esperava. Me fez lembrar de quem eu era antes de me tornar só a mãe do Ricardo, ou a viúva do Antônio. Fiz meu café da manhã com calma. Pão na chapa, manteiga, geleia de goiaba que eu mesma tinha feito. Sentei na varanda, coisa que não fazia há meses, e fiquei ali, só observando a rua acordar. A vizinha da frente saindo para trabalhar, o padeiro passando com as entregas, a vida acontecendo enquanto eu tinha estado trancada dentro de casa, dentro da minha dor, dentro da minha cegueira. Porque era isso, né? Eu estava cega. Cega para o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Comecei a revirar na memória, buscando os sinais que eu tinha ignorado. E eles estavam lá, claros como água, eu só não quis ver. Lembrei de 6 meses atrás, pouco depois do 2º aniversário da morte do Antônio. Eu estava me sentindo mal, com dor no peito, falta de ar. Liguei para o Ricardo, assustada, achando que era o coração. Ele veio, mas trouxe a Clara junto. E em vez de me levar ao médico como eu pedi, ela disse: "Ah, Dona Maria, isso é ansiedade. A senhora fica muito sozinha, pensando bobagem. Toma um chá de camomila que passa." Eu insisti. Disse que a dor era forte, que eu precisava ser examinada. E sabe o que a Clara fez? Riu. Aquele risinho debochado, como se eu fosse uma criança pirracenta querendo atenção. "Ricardo, sua mãe é dramática mesmo ou é só comigo que ela faz esse show?" Esperei meu filho me defender. Esperei que ele dissesse alguma coisa. Mas ele só deu de ombros e disse: "Mãe, se a dor persistir, a senhora marca uma consulta. Mas a Clara tem razão. A senhora anda muito estressada. Precisa relaxar." Relaxar. Como se fosse simples assim. Como se a dor fosse só na minha cabeça. Acabei indo sozinha ao posto de saúde 3 dias depois. Era mesmo ansiedade, o médico confirmou. Mas podia não ser. Podia ser algo grave. E eles não estavam nem aí. Outro sinal. A história da minha aposentadoria.
Quando o Antônio morreu, eu comecei a receber a pensão dele junto com a minha aposentadoria. Não era muito, mas dava para viver com dignidade. Um dia, uns 8 meses atrás, Ricardo apareceu aqui dizendo que tinha um investimento muito bom, que ia me dar retorno garantido, que eu ia até ganhar mais dinheiro. É só transferir o dinheiro para minha conta, mãe, que eu cuido de tudo. Eu questionei. Perguntei que investimento era esse, se era seguro. E ele ficou irritado. Disse que eu não confiava nele, que ele era formado em administração, que entendia de dinheiro mais do que eu. A senhora quer viver comendo miséria o resto da vida ou quer ter uma velhice confortável? A Clara estava do lado dele, balançando a cabeça em concordância, dizendo que era uma ótima oportunidade. No fim, eu não transferi. Alguma coisa dentro de mim gritou para não fazer isso. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram semanas sem aparecer aqui. Semanas sem ligar. Até que a Clara veio sozinha, com aquela cara de anjo, pedindo desculpas pelo mal-entendido. A gente só queria ajudar a senhora a ter um futuro melhor, Dona Maria. Mas tudo bem. A senhora sabe o que é melhor para a senhora. O jeito que ela disse aquilo, o jeito passivo-agressivo, cheio de veneno escondido. Eu deveria ter visto. Deveria ter percebido que aquilo não era sobre me ajudar. Era sobre controle. Era sobre dinheiro. E vocês, já perceberam sinais assim nas pessoas que amam? Aquelas bandeiras vermelhas que a gente ignora porque não quer acreditar que alguém que a gente ama pode querer nos fazer mal? Levantei da cadeira da varanda e voltei para dentro. Fui até o escritório do Antônio, um quartinho pequeno nos fundos da casa onde ele guardava papéis importantes. Eu não tinha mexido ali desde a morte dele. Era como um santuário, sabe? Tudo exatamente do jeito que ele deixou. Mas agora eu precisava mexer. Precisava entender a situação real. Abri as gavetas, procurei os documentos da casa. Escritura, IPTU, contas. Tudo estava ali, organizado do jeito meticuloso que meu marido era. E foi mexendo nesses papéis que eu encontrei algo que me fez gelar. Uma carta. Não, várias cartas. Do Ricardo, para o pai. A primeira era de 2 anos atrás, antes do Antônio morrer. Ricardo pedindo dinheiro emprestado para um negócio urgente. Dizia que ia devolver em 3 meses. A segunda carta era de 1 mês depois, pedindo mais dinheiro, prometendo devolver tudo junto. A terceira não era mais pedido, era quase uma exigência. Pai, eu preciso desse dinheiro. É sério. Se o senhor não me ajudar agora, eu vou perder tudo. A Clara tá grávida e a gente precisa de uma casa maior. O senhor não pode deixar seu neto crescer em apartamento apertado. Grávida? Mas a Clara nunca ficou grávida. Pelo menos não que eu soubesse. Continuei lendo, minha mão tremendo. A quarta carta era do Antônio. Ele tinha rascunhado uma resposta, mas aparentemente nunca enviou. A letra estava trêmula, mais trêmula do que o normal. Filho, eu já te dei tudo o que eu podia. Vendi minhas ferramentas para te ajudar na primeira vez. Peguei emprestado com seu tio na segunda. Não tenho mais de onde tirar. A casa é da sua mãe também. Eu não posso vender sem ela saber. E você me prometeu que ia devolver. Já faz 4 meses e você nem toca no assunto. Onde está o dinheiro que eu te emprestei? Onde está o negócio que ia dar certo? Seu filho, eu tô doente. Sua mãe não sabe ainda, mas o médico disse que é grave. Eu preciso guardar o que tem para tratamento, para deixar ela segura quando eu não estiver mais aqui. Não posso te dar mais nada. Sentei no chão, ali mesmo, as cartas espalhadas ao meu redor. Meu Antônio tinha me protegido até o fim. Ele sabia que estava doente e não me contou. Ele sabia que o Ricardo estava pedindo dinheiro e não me contou. Ele aguentou sozinho, tentando proteger a gente, eu e nosso filho. E o Ricardo? O Ricardo tinha sangrado meu marido até a última gota. Tinha inventado uma gravidez falsa para conseguir mais dinheiro. Tinha prometido e não cumprido. E quando o pai adoeceu de verdade, quando mais precisou de apoio, onde ele estava? Chorei. Chorei tanto que perdi a conta do tempo. Chorei pelo meu marido que carregou esse peso sozinho. Chorei por mim, que fui tão ingênua. Chorei pelo filho que eu achava que tinha criado, mas que aparentemente nunca existiu. Quando finalmente consegui levantar, já era tarde. Juntei as cartas com cuidado, guardei num envelope separado.
Isso era prova. Prova do caráter do meu filho. Prova de que essa história de me colocar num asilo não era sobre cuidado, era sobre dinheiro. Sempre foi sobre dinheiro. O telefone tocou. Era o Ricardo. Oi, mãe. Pensei sobre ontem. A gente exagerou. Desculpa pelo jeito que falamos. Mas já pensou sobre o asilo? Sobre os papéis? A voz dele estava diferente, mais mansa, mais manhosa. Era a voz que ele usava quando era criança e queria alguma coisa. Ainda tô pensando, respondi, mantendo minha voz neutra. É que o prazo tá correndo, né? E quanto antes a gente resolver isso, melhor para todo mundo. Entendo. Vou pensar mais uns dias. Mãe, ele suspirou. Olha, a Clara falou umas coisas ontem que não devia. Ela estava estressada com o trabalho. Mas a gente te ama, sabe disso, né? E é por amor que a gente quer te ver num lugar seguro. Amor. Que palavra interessante. Meu marido me amava. Vendeu suas ferramentas para proteger nosso filho. Se matou de trabalhar para dar conforto para mim. Nunca me pediu nada em troca. Isso era amor. O que Ricardo estava fazendo? Isso tinha nome, mas não era amor. Eu sei, filho. Deixa eu processar tudo, tá? São muitas mudanças de uma vez. Tá bom. Mas pensa com carinho, viu? Beijo, mãe. Desliguei o telefone e percebi que minhas mãos não estavam mais tremendo. A clareza que senti de manhã tinha voltado, ainda mais forte. Peguei o cartão que Sebastião tinha me dado ontem quando passou aqui depois da ligação. Sim, depois do telefonema, ele tinha vindo pessoalmente, tomar um café, matar a saudade. Ficamos horas conversando sobre os velhos tempos, sobre a vida, sobre perdas e recomeços. Ele tinha me contado que era advogado especializado em direito de família e sucessões. Na hora não tinha dado muita importância, mas agora disquei o número. Sebastião, é a Maria. Você tem tempo para conversar hoje? Preciso de uma orientação profissional. Ele chegou uma hora depois, com aquele jeito tranquilo que sempre teve. Mais velho, claro, os cabelos brancos, uns quilinhos a mais, mas o sorriso era o mesmo. Me conta o que está acontecendo. E eu contei tudo. Os papéis, o asilo, as cartas que encontrei, a história do dinheiro, as manipulações da Clara, a frieza do Ricardo. Ele me ouviu em silêncio, anotando algumas coisas num caderninho. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo pensando. Maria, o que eles estão tentando fazer é tecnicamente legal, mas moralmente questionável. Esses papéis que eles querem que você assine, se você assinar, você perde tudo. A casa passa para o nome deles, e você fica dependente da boa vontade deles para tudo. Eles podem te colocar em qualquer lugar do jeito que quiserem. Eu sei, eu não vou assinar. Ótimo, mas você precisa se proteger. Eles podem tentar outras coisas. Podem alegar que você está senil, que não tem capacidade de tomar decisões. Podem tentar uma interdição. Senti um frio na espinha. Eles fariam isso? Sebastião me olhou com aquela seriedade. Pelo que você me contou? Fariam. Então o que eu faço? Você precisa de um plano. E precisa agir antes deles. Você tem alguma ideia do que quer fazer? Foi aí que a ideia veio. Clara como uma revelação. Como se alguém tivesse acendido uma lâmpada dentro da minha cabeça. E se eu doasse a casa? Doasse para quem? Para o asilo. Mas não qualquer asilo. Um bom, daqueles com estrutura de verdade, em troca de uma vaga vitalícia numa suíte, com todos os cuidados. Sebastião se recostou na cadeira, um sorriso começando a aparecer no canto da boca. Isso é brilhante. Você tiraria deles o que eles querem, garantiria seu futuro e ainda ficaria num lugar digno. Mas será que algum asilo aceitaria? A casa vale alguma coisa? Vale sim. Essa casa nessa localização vale muito. E eu conheço um lugar. Na verdade, conheço a diretora. A gente trabalhou juntos em alguns casos. É um asilo particular, muito bom, com toda a infraestrutura. Chama Recanto da Esperança. Eles têm um programa de doação de bens em troca de vagas vitalícias. É raro, mas existe. Meu coração disparou. Será que eu realmente ia fazer isso? Será que eu tinha coragem? Olhei ao redor da minha sala. Cada móvel, cada objeto tinha uma história. Essa casa era minha vida inteira.
Mas o que adiantava a casa se eu não tinha mais paz nela? O que adiantava se toda vez que meu filho aparecia era para arrancar mais um pedaço de mim? Marca uma reunião. Eu quero conhecer esse lugar. Tem certeza? Tenho. Mas pode ser discreta? Eu não quero que o Ricardo saiba ainda. Claro. Deixa comigo. 2 dias depois eu estava entrando no Recanto da Esperança. E, gente, que lugar! Não tinha nada a ver com aqueles asilos de filme de terror, escuros, com cheiro ruim, gente abandonada em corredores. Aquilo era quase um hotel. Jardins lindos, quartos espaçosos, salas de atividades, biblioteca, até uma pequena capela. A diretora, Dona Beatriz, era uma mulher de uns 50 anos, elegante, mas com um olhar gentil. Senhora Maria, o Sebastião me contou sua situação. E eu quero que saiba que casos como o seu são mais comuns do que imaginamos. Famílias que se esquecem que seus idosos são pessoas, não objetos. Ela me mostrou tudo. Os quartos, que ela chamava de suítes, eram amplos, com banheiro próprio, varanda, TV. Tinha uma ala com acompanhamento médico 24 horas, outra para pessoas mais independentes. Tinha atividades todo dia, ginástica, artesanato, coral, aulas de informática. Aqui as pessoas vivem, Senhora Maria. Não apenas sobrevivem. Conheci alguns moradores. Seu Osvaldo, um senhor de 78 anos que tocava violão e dava aulas para os outros. Dona Carmen, de 71, que pintava quadros lindos. Dona Rosa, de 80, que fazia parte do grupo de teatro e estava ensaiando uma peça. Eles eram felizes, vivos. Não eram descartados. Eram pessoas com propósito. E sobre a proposta da doação? Perguntei quando voltamos para a sala dela. Sua casa foi avaliada. Com o valor dela, poderíamos oferecer uma suíte vitalícia na ala premium, todas as refeições incluídas, acompanhamento médico e todas as atividades. Você teria total liberdade para sair quando quiser, receber visitas, viver sua vida. A única diferença é que você moraria aqui e não na sua casa. E se eu quisesse mais? Se eu quisesse contribuir de alguma forma? Dona Beatriz sorriu. O que tem em mente? Eu passei a vida criando filho, cuidando de casa, ajudando gente. Eu sei ouvir, sei aconselhar. E eu sei o que é solidão, o que é perda. Não quero ficar aqui só esperando a morte chegar. Quero ser útil. Os olhos dela brilharam. Temos um programa de acolhimento para novos moradores. Pessoas que chegam aqui assustadas, perdidas. Alguém com sua experiência de vida, com sua força, seria perfeita para isso. Seria uma posição de conselheira voluntária. Não posso pagar salário porque você já estaria recebendo tudo por conta da doação da casa, mas eu não quero pagamento. Eu quero propósito. E ali, naquele momento, eu soube. Eu soube que era isso que eu ia fazer. Não era desistir. Não era me render. Era escolher. Pela primeira vez em muito tempo, era eu escolhendo o que fazer com a minha vida. Quando podemos começar os trâmites? Perguntei. Assim que você quiser. Mas sugiro que você pense bem. É uma decisão grande. Eu já pensei. Quero fazer isso, mas preciso de uma coisa. O quê? Discrição total. Absoluta. Até que tudo esteja assinado e registrado, ninguém pode saber. Principalmente meu filho. Sebastião, que tinha ficado quieto até agora, se inclinou para a frente. Vou cuidar de tudo pessoalmente. Documentação, registro, tudo. Em 2 semanas isso pode estar resolvido. 2 semanas. 14 dias até minha liberdade. Então vamos começar. Quando saí de lá, me senti mais leve do que tinha me sentido em anos. Sim, eu ia perder minha casa, mas eu ia ganhar minha vida de volta. Ia ter propósito, dignidade, respeito. Coisas que meu próprio filho tinha me tirado. A vingança não é sempre sobre destruir quem te machucou. Às vezes, é sobre se reconstruir de um jeito que eles nunca esperaram. É sobre mostrar que você é mais forte do que eles imaginavam. E eu ia mostrar. Os próximos dias foram os mais intensos da minha vida. Eu me sentia como uma espiã, vivendo uma vida dupla. De um lado, a Maria que o Ricardo e a Clara conheciam, a velhinha frágil, confusa, que estava pensando sobre assinar os papéis. Do outro, a Maria de verdade,
a mulher que estava planejando cada movimento com a precisão de um jogador de xadrez. Sebastião foi incrível. Ele organizou tudo nos mínimos detalhes. A avaliação da casa foi feita por um perito de confiança que veio quando Ricardo estava trabalhando. Os documentos foram preparados em sigilo. Cada papel, cada assinatura, cada carimbo. Em uma semana está tudo pronto. Ele me disse na quarta reunião que tivemos. Mas Maria, você tem certeza absoluta? Depois que assinar, não tem volta. Tenho certeza. E eu tinha mesmo. Cada dia que passava, cada interação com meu filho, só reforçava que eu estava fazendo a coisa certa. Porque Ricardo não parava. Ele ligava todo dia. Às vezes 2, 3 vezes, sempre com aquela voz melosa, aquele jeitinho de quem se importa. E aí, mãe? Já pensou melhor sobre nossa conversa? Ainda tô pensando, filho. É que o tempo tá passando, né? E quanto mais a gente demora, mais complicado fica. Tem até uma vaga disponível agora no asilo. Mas se a gente não garantir logo... Vaga disponível, como se fosse vaga de hotel, de restaurante. Não era um lugar onde eu ia passar o resto dos meus dias. Era só uma vaga. E a Clara? Ah, ela foi mais longe. Começou a aparecer aqui sem avisar. 2, 3 vezes na mesma semana. Sempre com desculpa diferente. Vim trazer um bolo, Dona Maria. A senhora gosta tanto de bolo de fubá. Passei aqui perto e pensei em dar uma passadinha. Ricardo pediu para eu vir buscar uns documentos dele que estão aqui. Mas eu via. Via o jeito que ela olhava para a casa. Como se estivesse fazendo inventário, calculando quanto cada coisa valia. Vi ela fotografando alguns cômodos para mostrar para o Ricardo. Vi ela medindo a sala com aqueles aplicativos de celular. Eles já estavam vendendo minha casa na cabeça deles. Já estavam gastando o dinheiro que iam ganhar. E eu ali, sorrindo, oferecendo café, fingindo que não entendia nada. Teve um dia que eu quase me entreguei. Foi quando a Clara trouxe umas revistas de decoração. Olha só, Dona Maria. Eu separei umas ideias aqui de como a senhora pode decorar o quartinho no asilo. Deixar mais com a cara da senhora, sabe? Ela abriu as revistas na minha frente. Eram quartos minúsculos, com uma cama, um armário pequeno, uma cadeira. Tudo apertado, tudo sem vida. A senhora pode trazer algumas fotos, uns bibelôs. Vai ficar aconchegante. Aconchegante. Aquela palavra me deu uma raiva tão grande que eu tive que apertar as mãos debaixo da mesa para não gritar. De toda a minha casa, de toda a minha vida, eu ia poder levar alguns bibelôs. Que bonito! Foi tudo que consegui dizer, né? Eu sabia que a senhora ia gostar. Ah, e outra coisa. O Ricardo estava pensando. Depois que a senhora mudar, a gente pode fazer uma renovação aqui na casa antes de vender. Pintar, trocar piso, essas coisas. Valoriza bem o imóvel. Então era isso. Vender. Nem disfarçavam mais. Vocês vão vender a casa? Perguntei fingindo surpresa. Ai, Dona Maria, a senhora não acha melhor? Quer dizer, para que manter essa casa parada pagando IPTU, luz, água? É dinheiro jogado fora. E com o dinheiro da venda, a gente garante que a senhora vai ter tudo o que precisa no asilo. Garante que eu vou ter. Claro, do dinheiro da minha casa. Faz sentido, murmurei. Então tá decidido. Ah, que alívio. Vou falar pro Ricardo. Ele vai ficar tão feliz. Ela se levantou, já pegando o celular, já discando. Tive que intervir. Clara, espera. Eu não disse que tá decidido. Eu disse que faz sentido. Mas eu ainda preciso processar tudo isso. Vi a irritação passar pelo rosto dela. Foi rápido, mas eu vi, a máscara caindo por um segundo. Processar o quê, Dona Maria? A senhora quer ficar aqui sozinha, correndo risco, ou quer ir para um lugar seguro? É simples assim. Não é simples para mim. É minha vida. É minha casa. Era a casa da senhora. Ela corrigiu, e o tom tinha mudado completamente. Não era mais a nora gentil. Era outra pessoa. Agora a senhora precisa pensar no que é melhor. E o melhor é assinar esses papéis logo e parar de enrolar. Clara, tentei falar, mas ela me interrompeu. A senhora acha que a gente tem tempo de ficar indo e vindo aqui, tentando convencer a senhora de uma coisa que é óbvia? Eu e o Ricardo trabalhamos, Dona Maria. A gente tem compromissos.
A gente está fazendo um esforço enorme para cuidar da senhora e a senhora fica nessa lenga-lenga. Fiquei calada, porque se eu abrisse a boca, ia falar coisas que não devia. Ainda não. Ainda faltavam alguns dias. Ela pegou a bolsa furiosa. Vou falar pro Ricardo que a senhora está sendo difícil de novo. E olha, Dona Maria, eu já tô cansada dessa situação. Ou a senhora decide logo, ou a gente vai ter que tomar providências. Que providências? Perguntei, sentindo um frio na espinha. As necessárias. E saiu batendo a porta. Fiquei ali sentada, tremendo. Providências. Sebastião tinha me avisado. Interdição. Eles podiam tentar me declarar incapaz. Peguei o telefone e liguei para ele. Eles podem realmente me internar à força? Podem tentar. Mas seria um processo longo. Precisariam de avaliação médica, de provas. E você tá lúcida, Maria. Qualquer médico pode atestar isso. Mas e se eles arrumarem um médico que... Não vai acontecer. Calma. Faltam só 4 dias. Sexta-feira a gente assina tudo e registra. Segunda-feira você já tá legalmente moradora do recanto. Eles não vão ter tempo de fazer nada. 4 dias. 106 horas. Eu conseguiria aguentar? Naquela noite, Ricardo veio aqui. Sozinho. Bateu na porta já tarde. Quase 9 horas. Posso entrar? Deixei. Ele entrou, mas não sentou. Ficou ali parado no meio da sala, com as mãos nos bolsos, aquela postura de quem não quer estar ali. A Clara me contou que vocês brigaram. A gente não brigou. Ela se exaltou. É porque ela tá preocupada, mãe. A gente tá tentando ajudar e parece que a senhora não quer ser ajudada. Respirei fundo. Ricardo, senta aqui. Vamos conversar de verdade. Ele hesitou, mas sentou. Ficamos um de frente para o outro. E eu tentei enxergar meu filho naquele homem. Tentei ver o menino que eu embalava, que me abraçava, que dizia que me amava. Você lembra quando tinha 8 anos e quebrou o braço? Comecei. Ele franziu a testa. Lembro. Caí da bicicleta. Você caiu porque estava andando muito rápido, mostrando para os amigos que era corajoso. E quando caiu, veio correndo para casa chorando, com o braço torto. Você lembra o que eu fiz? Levou no hospital. Levei. Mas antes disso, eu te abracei. Segurei você no colo, mesmo você já sendo grande, e disse que ia ficar tudo bem. Você chorou no meu ombro o caminho inteiro até o pronto-socorro. E depois, quando engessaram seu braço, você ficou com medo de ir na escola porque achava que iam rir de você. E eu fui com você. No primeiro dia, fui junto, entrei na sala, conversei com a professora, expliquei para os seus amigos. Você lembra? Ele acenou com a cabeça, mas não falou nada. E quando seu pai faleceu? Você veio aqui, sentou nesse mesmo sofá e chorou igual criança de novo. E eu fiz o quê? Abracei você. Segurei você. Disse que a gente ia superar juntos. Mãe, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no ponto que agora sou eu que preciso de abraço. Sou eu que tô assustada. Sou eu que tô com medo. E em vez de me abraçar, você tá tentando me tirar da minha casa. Vi algo passar pelos olhos dele. Dor? Culpa? Não sei, mas passou rápido. Não é tirar da casa, mãe. É garantir que a senhora vai ter cuidado. Cuidado? Ricardo, me olha nos olhos e me diz: você realmente se importa comigo? Ou você tá mais preocupado com a herança? O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele desviou o olhar. Como a senhora pode pensar isso de mim? Porque eu encontrei as cartas. Ele ficou pálido. Que cartas? As cartas que você mandava pro seu pai pedindo dinheiro. As mentiras que você contou. A gravidez falsa da Clara. Tudo. Ele se levantou rápido, alterado. A senhora estava mexendo nas coisas do pai? Era minha casa, minhas coisas também. E eu achei. Achei tudo, Ricardo. Eu sei que você sangrou seu pai. Sei que você inventou histórias para conseguir dinheiro. Sei que quando ele te disse que não tinha mais, você sumiu. Você abandonou seu pai quando ele mais precisou. Não foi assim! Ele estava gritando agora. O pai nunca me entendeu. Ele sempre achou que eu não prestava, que eu não ia dar certo. Ele te amava, vendeu as ferramentas dele, Ricardo, as ferramentas que ele usava para trabalhar. Ele ficou sem sustento por sua causa. E você? Você nem devolveu o dinheiro. Eu ia devolver. O negócio deu errado, não foi culpa minha.
E a gravidez da Clara, isso também deu errado? Ele ficou vermelho. Foi um mal-entendido. A gente pensou que ela estava grávida, mas... Vocês mentiram. Inventaram uma história para manipular seu pai. E agora estão fazendo a mesma coisa comigo. Não é a mesma coisa. Ele socou a mesa, me assustando. A senhora não entende. A gente precisa dessa casa. Estamos com dívidas, mãe. Muitas dívidas. E essa casa é a solução. Finalmente. A verdade. Crua, feia, mas a verdade. Então é isso. Não é sobre me cuidar. É sobre dinheiro. Ele passou a mão no rosto, cansado. Quando olhou para mim de novo, não tinha mais raiva. Tinha desespero. Mãe, eu ferrei tudo. Investi em negócios errados, confiei em pessoas erradas. A gente deve muito, muito mesmo. E se a gente não pagar logo, vão tomar o apartamento. A gente vai ficar na rua. E a solução é me colocar na rua? A senhora não vai ficar na rua. Vai ficar num asilo. Num asilo barato que vocês escolheram. Enquanto pegam o dinheiro da venda da minha casa para pagar suas dívidas. Ele se sentou de novo, derrotado. Eu não queria que fosse assim. Eu juro. Mas eu não tenho escolha. Todo mundo tem escolha, Ricardo. Você escolheu gastar além do que tinha. Escolheu mentir para o seu pai. Escolheu me manipular. Foram suas escolhas. E a senhora? Vai escolher o quê? Me deixar afundar? Olhei para meu filho. Aquele homem quebrado na minha frente. Parte de mim queria ajudar. Era meu instinto de mãe. Mas outra parte, a parte que estava finalmente acordando depois de anos dormindo, sabia a verdade. Se eu ajudasse agora, ele nunca ia aprender. Nunca ia mudar. E eu ia passar o resto da minha vida curta sendo sugada por ele. Vou escolher a mim, Ricardo. Pela primeira vez na vida, vou escolher a mim. Ele me olhou como se eu tivesse batido nele. Depois levantou, foi até a porta. Antes de sair, virou e disse: A senhora vai se arrepender disso. A gente vai ter que tomar medidas legais. A senhora não está em pleno juízo das suas faculdades. Pode tentar. Falei, e minha voz não tremeu. Mas vai perder. Ele saiu. E eu fiquei ali, sozinha na sala, ouvindo o som do carro dele indo embora. E sabe o que eu senti? Alívio. Um alívio enorme. A máscara tinha caído de vez. Não tinha mais fingimento. Eu sabia exatamente quem meu filho era. Na manhã seguinte, Sebastião ligou cedo. Maria, aconteceu algo. O Ricardo procurou um advogado. Ele está tentando conseguir uma liminar para interdição, alegando que você não tem mais condições de tomar decisões. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ele pode conseguir? Não sem avaliação médica. E eu já providenciei. Você tem consulta hoje à tarde com uma psiquiatra de confiança. Ela vai fazer uma avaliação completa e atestar sua capacidade. E se ela achar que... Maria, você está lúcida, mais lúcida que muita gente que eu conheço. Ela vai atestar. Confia em mim. A consulta foi interessante. A doutora Helena era uma mulher séria, de uns 40 anos, que me fez 1000 perguntas. Sobre minha vida, minhas memórias, minhas decisões. Me pediu para resolver problemas matemáticos, para lembrar de sequências, para tomar decisões hipotéticas. No fim, ela sorriu. Senhora Maria, a senhora está perfeitamente capaz. Vou emitir um laudo completo. E se me permite dizer, admiro sua coragem. Coragem? De se defender. Muitas pessoas na sua situação simplesmente desistem. Deixam os filhos fazerem o que querem. A senhora está lutando. Isso é coragem. Saí de lá com o laudo na mão. Prova documental de que eu não era louca, senil ou incapaz. Eu era uma mulher de 62 anos, viúva, que estava tomando decisões conscientes sobre sua própria vida. Na quinta-feira, véspera da assinatura final, Ricardo e Clara vieram juntos. Sem avisar, tocaram a campainha insistentemente até eu abrir. Precisamos conversar, Ricardo disse, e o tom não era mais de filho, era de adversário. Deixei eles entrarem. Ficamos todos na sala, mas ninguém sentou. A gente soube que a senhora foi numa psiquiatra, Clara começou. Tá tentando provar que não tá maluca? Estou provando que estou sã. Tem diferença. Mãe, para com isso. Ricardo estava nervoso, andando de um lado para o outro. A gente não quer brigar. A gente só quer resolver isso de forma civilizada.
Civilizada é me respeitar. É aceitar minhas decisões. Suas decisões estão erradas, Clara explodiu. A senhora está sendo egoísta, teimosa, difícil. A gente está tentando ajudar e a senhora age como se a gente fosse inimigos. Vocês não são meus inimigos. São meus ladrões. O silêncio foi cortante. Clara ficou vermelha. Ricardo parou de andar. Ladrões? Ele repetiu baixinho. Sim, vocês queriam roubar minha casa, minha dignidade, minha liberdade. Se isso não é roubo, não sei o que é. A casa é minha por direito, Ricardo gritou. Eu sou seu filho, sou seu único filho. Essa casa vai ser minha quando a senhora morrer mesmo. Vai ser? Sorri, um sorriso triste. Você tem tanta certeza? Vi o pânico passar pelos olhos dele. O que a senhora quer dizer com isso? Quero dizer que essa casa é minha, e eu faço o que eu quiser com ela. Clara deu um passo à frente ameaçadora. A senhora não vai fazer nada. A senhora vai assinar aqueles papéis e vai para o asilo. E se não for por bem, vai ser por mal. É uma ameaça? É um aviso. Peguei o telefone. Sebastião, pode vir aqui? Agora. Ele chegou em 15 minutos. Quando Ricardo viu o advogado entrar, ficou lívido. O que ele está fazendo aqui? Sebastião é meu advogado e meu amigo, e ele vai testemunhar essa conversa toda. Testemunhar o quê? Clara estava visivelmente nervosa agora. As ameaças, a coerção, tudo o que vocês disseram hoje. Sebastião puxou um pequeno gravador do bolso. E que eu gravei com autorização da Dona Maria. Já que estamos na casa dela, ela tem todo o direito de gravar o que acontece aqui. Vi o medo nos olhos deles. Medo de verdade. Vocês têm duas opções. Falei, e minha voz estava firme, forte. Saem da minha casa agora e me deixam em paz, ou eu registro essa gravação como prova de tentativa de coerção e extorsão. Você não faria isso com seu próprio filho, Ricardo disse, mas a voz dele estava falhando. Eu não quero fazer, mas vou se for preciso. A escolha é de vocês. Eles se entreolharam. Depois, sem dizer mais nada, foram em direção à porta. Antes de sair, Ricardo virou uma última vez. Eu te amava, mãe. Amava? Sorri tristemente. Tempo passado, filho? Acho que resume bem nossa relação. Eles saíram. E dessa vez, eu soube que não voltariam. Não como filho e mãe. Talvez nunca mais. Sebastião colocou a mão no meu ombro. Você foi incrível. Não me sinto incrível. Me sinto vazia. É normal. Você acabou de fechar um ciclo. Mas amanhã, você abre outro. Amanhã. Sexta-feira. O dia da minha liberdade. Mal podia esperar. Sexta-feira amanheceu com um céu limpo. Não sei se era um sinal do universo ou só coincidência, mas escolhi acreditar que era o primeiro. Acordei cedo, fiz meu café com calma, pela última vez naquela cozinha. Cada movimento era consciente. A xícara que eu segurava, a cadeira onde sentava, a vista da janela. Tudo ia ficar para trás, mas dessa vez por escolha minha. Sebastião chegou às 9 em ponto. Tinha uma pasta cheia de documentos. Tudo organizado, tudo preparado. Pronta? Ele perguntou. Mais do que nunca. Fomos ao cartório primeiro. A escrivania olhou os papéis, conferiu minha identidade, me fez algumas perguntas para ter certeza de que eu estava agindo por vontade própria. Expliquei tudo com calma e clareza. Ela sorriu para mim. É admirável o que a senhora está fazendo. Muitas pessoas não têm essa coragem. Assinei. Cada página, cada linha. Minha mão não tremeu nem uma vez. E quando coloquei a caneta na mesa depois da última assinatura, senti como se um peso de 1000 quilos tivesse saído dos meus ombros. Pronto. O tabelião carimbou o último documento. A propriedade foi oficialmente transferida para o Recanto da Esperança. E a senhora tem direito vitalício à suíte 12, com todas as cláusulas acordadas. Era real. Tinha acontecido. Eu tinha feito. Depois fomos ao recanto. Dona Beatriz nos esperava com champanhe sem álcool e um pequeno contrato adicional sobre minha posição como conselheira voluntária. Li tudo com atenção antes de assinar. Sebastião tinha me ensinado bem. Nunca assine nada sem ler, sem entender, sem ter certeza.
Bem-vinda oficialmente à sua nova casa, Maria. Dona Beatriz me abraçou. Sua suíte está pronta. Quando quer se mudar? Segunda-feira. Preciso do fim de semana para organizar as coisas, decidir o que vou trazer. Claro. E lembre-se, você pode trazer o que couber na suíte e nos damos depósito. Não precisa se desfazer de tudo. Mas eu ia me desfazer sim. Porque algumas coisas você precisa deixar para trás para poder seguir em frente. E aquela casa, por mais que eu amasse, carregava muita dor agora. Muitas memórias que eu precisava enterrar. Voltei para casa no fim da tarde. Estava exausta emocionalmente, mas feliz. Completa de um jeito que não me sentia há anos. Tinha feito a coisa certa. Sabia disso no fundo da alma. Passei o sábado separando as coisas. O que ia levar, o que ia doar, o que ia jogar fora. Cada objeto era uma decisão. As fotos de família? Levaria algumas, as mais importantes. As louças que minha mãe me deu? Iam comigo. O sofá onde Ricardo sentava quando criança? Ficaria para a nova família que morasse ali. Porque sim, depois que o Recanto fizesse a escritura definitiva, eles iam alugar a casa ou usar para algum projeto social. Sebastião tinha me explicado tudo. Minha casa não ia ficar vazia. Ia ter vida nova. E de certo jeito, isso me consolava. Domingo à noite, quando estava terminando de empacotar as últimas caixas, a campainha tocou. Meu coração acelerou. Não esperava ninguém. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Ricardo. Sozinho. Pensei em não abrir, mas alguma coisa dentro de mim, talvez um resquício daquela mãe que eu sempre fui, me fez girar a chave. Oi, mãe. A voz dele estava diferente, cansada, triste. Oi. Posso entrar? Só um minuto. Abri espaço. Ele entrou e ficou parado ali no corredor, olhando para as caixas espalhadas. Tá se mudando? Estou. Vi a esperança brilhar nos olhos dele. Então a senhora decidiu ir pro asilo? A gente pode... Não vou para o asilo de vocês, Ricardo. Vou para o Recanto da Esperança. Segunda-feira. Ele franziu a testa. Mas... como? A senhora não tem dinheiro para um lugar desses. Aquilo é caríssimo. Respirei fundo. Ia acontecer agora. O momento que eu temia e ansiava ao mesmo tempo. Eu doei a casa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ele me olhava como se eu tivesse falado em outra língua. O quê? Doei a casa para o Recanto, em troca de uma vaga vitalícia numa suíte e uma posição como conselheira. Tá tudo assinado, registrado. Legal. Vi a cor sumir do rosto dele. Vi o choque, a raiva, o desespero, tudo passando pelos olhos dele em questão de segundos. Você não fez isso. A voz dele saiu rouca. Você não pode ter feito isso. Fiz, sexta-feira, no cartório. Mas essa casa é minha, ele gritou, e o grito ecoou pelas paredes vazias. Era minha herança, você não tinha direito. Era minha casa, Ricardo, minha e do seu pai. Nós construímos ela, e eu tinha todo o direito de fazer o que quisesse com ela. Você me destruiu. Ele estava fora de si agora, as veias saltando no pescoço. A gente tem dívidas, a gente vai perder tudo. E você? Você fez isso de propósito. Fiz o que era melhor para mim. Pela primeira vez na vida, coloquei a mim em primeiro lugar. Eu sou seu filho. E eu sou sua mãe. Gritei de volta, e minha voz saiu mais forte que a dele. Fui sua mãe a vida inteira. Te alimentei, te vesti, te criei. Vendi minhas coisas para te dar o que você queria. Seu pai vendeu as ferramentas dele por você. E quando precisamos, onde você estava? Onde estava quando seu pai morreu? Onde estava quando eu chorei sozinha por meses? Onde estava quando eu precisava de um abraço, de uma palavra, de uma presença? Eu tinha minha vida. E eu não? Eu não tinha direito a ter uma vida também? Tinha que existir só para servir você? Ele passou as mãos no cabelo, desesperado. Mãe, por favor, desfaz isso, ainda dá tempo. A gente vai no cartório, a gente reverte. Não dá para reverter, e mesmo se desse, eu não faria. Você tá me matando. Ele caiu de joelhos no chão. Literalmente caiu de joelhos e começou a chorar. Você tá me destruindo, eu vou perder tudo, tudo. E sabe o que eu senti vendo meu filho no chão, chorando? Dor. Uma dor imensa.
Porque parte de mim ainda era mãe. Parte de mim ainda queria abraçar ele, dizer que estava tudo bem, resolver o problema dele. Mas eu não podia, porque se eu fizesse isso, eu estaria me matando. E eu já tinha morrido pequenas mortes tempo demais. Ricardo, levanta. Falei baixinho. Levanta e me escuta. Ele levantou devagar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você tá nessa situação porque fez escolhas ruins. Você mentiu pro seu pai, inventou histórias, pegou dinheiro e não devolveu. Gastou além do que tinha. Essas foram suas escolhas, não minhas, e as consequências são suas também. Mas você é minha mãe. Exatamente, sou sua mãe, não sua salvadora, não seu banco, não sua propriedade. Sou uma mulher de 62 anos que merece viver com dignidade os anos que me restam. E era isso que você ia tirar de mim. Eu não ia. Ia sim. Você ia me colocar num asilo barato, vender minha casa, pegar o dinheiro e me esquecer lá. Vocês nem tentaram esconder. A Clara até trouxe revistas de decoração para um quarto minúsculo. Ele abaixou a cabeça. Não tinha como negar. E sabe o que é pior, Ricardo? Não é nem ter perdido a casa. É ter perdido você, o filho que eu criei, que eu amei, que eu sacrifiquei tudo por ele. Esse filho não existe mais. No lugar dele tem um homem que eu não reconheço. Mãe. Não. Me deixa terminar. Eu passei minha vida inteira colocando todo mundo na frente. Seu pai, você, a família. Eu era sempre a última. E olha onde isso me trouxe. Trouxe para um lugar onde meu próprio filho tentou me tirar minha dignidade. Então não, Ricardo. Dessa vez não. Dessa vez eu escolho eu. Ele ficou ali parado, sem saber o que dizer. E foi nesse silêncio que eu vi finalmente quem ele realmente era. Não o menino doce que eu embalava no colo. Não o filho carinhoso que me abraçava. Mas um homem egoísta, manipulador, que só se importava comigo enquanto eu era útil. E dói reconhecer isso. Dói mais do que qualquer coisa que eu já senti na vida. Mas era a verdade. Quero que você vá embora agora, falei, controlando as lágrimas. E não volte. Mãe, por favor. Vai embora. Ele deu um último olhar, um olhar que carregava raiva, mágoa, desespero. Depois virou e saiu. Ouvi a porta bater, o carro ligar, o som dele indo embora. E aí eu desabei. Chorei como não chorava em muito tempo. Chorei pelo filho que eu perdi. Chorei pela família que eu não tinha mais. Chorei por tudo que eu tinha aberto mão na vida. Mas no meio das lágrimas, tinha algo mais. Tinha alívio. Tinha liberdade. Tinha a sensação de que, pela primeira vez em décadas, eu era dona da minha própria vida. Segunda-feira chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Sebastião veio me buscar com uma van que Dona Beatriz tinha mandado. Carregamos as caixas, as malas, as sacolas. Não era muita coisa no fim das contas. Uma vida inteira cabia em 10 caixas. Dei uma última volta pela casa vazia. Passei a mão nas paredes, olhei pela janela da cozinha, sentei por 1 minuto no degrau da varanda, onde o Antônio sempre sentava. Disse adeus. Para a casa, para as memórias, para a vida que eu tinha tido ali. Não era um adeus triste. Era um adeus necessário. O recanto estava lindo naquela manhã. O sol batia nos jardins, tinha gente caminhando pelos corredores, risadas vindas da sala de atividades. Era vida, pulsando, vibrante, real. Dona Beatriz me recebeu com um abraço. Bem-vinda para casa, Maria. Para casa. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Casa não era mais um lugar físico. Era onde eu me sentia segura, respeitada, viva. Minha suíte era perfeita, espaçosa, com banheiro próprio, uma varanda pequena com vista para o jardim. Tinha espaço para minhas coisas, para minhas fotos, para minha vida. Comecei a desempacotar e, pela primeira vez em meses, me senti em paz. Bati na porta. Era seu Osvaldo, o senhor que tocava violão. Dona Maria, vim dar as boas-vindas. A gente soube que a senhora vai ser nossa nova conselheira. Vou sim. Espero poder ajudar. Vai ajudar muito. A gente precisa de gente com experiência de vida como a senhora. Com história para contar. Ele me convidou para almoçar no refeitório com o pessoal. Fui. E ali, naquela mesa cheia de gente que eu mal conhecia,
Me senti mais acolhida do que tinha me sentido nos últimos anos com minha própria família. Os primeiros dias foram de adaptação. Conheci mais moradores, participei das atividades, comecei meu trabalho como conselheira. E sabe o que descobri? Que eu era boa nisso. Boa em ouvir, em aconselhar, em ajudar pessoas que estavam perdidas a encontrar um caminho. Uma semana depois da minha mudança, Sebastião me ligou. Maria, preciso te contar uma coisa. O Ricardo e a Clara, eles perderam o apartamento. Não conseguiram pagar as dívidas. Senti um aperto no peito. E agora? Eles foram morar com os pais dela, temporariamente, até se reorganizarem. Os pais dela aceitaram? Aceitaram, mas dizem que tá tenso lá. Imaginei meu filho morando como agregado, dependendo da boa vontade dos sogros. Parte de mim sentiu dó, mas outra parte, a parte que tinha aprendido sobre consequências, sabia que isso era necessário. Era a única forma dele aprender. Ele perguntou de você. Sebastião continuou. O que perguntou? Se você estava bem, se estava feliz, se tinha alguma chance de você perdoar ele. Fiquei quieta por um tempo, pensando. Perdão. Palavra tão pequena, mas tão complicada. Diz para ele que eu estou bem, que estou feliz e que, talvez um dia a gente possa conversar. Mas não agora. Agora eu preciso viver. Vou transmitir. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Dona Rosa estava ensaiando no jardim, praticando as falas da peça. Seu Osvaldo tocava violão na varanda. Dona Carmen pintava. Vida acontecendo em cada canto. E eu estava viva. Finalmente, completamente viva. 3 meses depois, eu estava sentada na minha varanda quando uma moça se aproximou. Ela era nova, devia ter chegado naquele dia, estava chorando baixinho. Você é a conselheira? Ela perguntou. Sou. Maria, senta aqui comigo. Ela sentou, enxugando as lágrimas. Desculpa, é que meus filhos me trouxeram aqui hoje. Disseram que não tem como cuidar de mim. E eu me sinto tão descartada. Peguei a mão dela, aquela mão trêmula, assustada, e sorri. Eu sei exatamente como você se sente. E posso te dizer uma coisa? Você não foi descartada. Você foi libertada. E eu vou te mostrar por quê. Passei aquela tarde conversando com ela, contando minha história, ouvindo a dela, mostrando que era possível recomeçar, que idade não era fim, era apenas um novo começo. E quando ela saiu da minha varanda, vi nos olhos dela algo que reconheci: esperança. Foi naquele momento que entendi completamente o que eu tinha feito. Não tinha sido vingança. Não tinha sido raiva. Tinha sido amor próprio. Tinha sido a decisão de não deixar que me tratassem como descartável. Tinha sido dizer: eu importo, minha vida importa, minha dignidade importa. Olhei para o céu, já começando a escurecer, e conversei com meu Antônio pela primeira vez em muito tempo sem chorar. Eu fiz certo, amor. Eu sei que você queria que eu cuidasse do nosso menino, mas ele não é mais menino, e eu não podia deixar que ele me destruísse. Espero que você entenda. O vento soprou, balançando as folhas das árvores, e de algum jeito senti que ele entendia, que ele aprovava, que ele estava orgulhoso de mim por finalmente ter colocado limites. Hoje, 6 meses depois de me mudar para cá, posso dizer que sou feliz. Não é uma felicidade eufórica, dessas de filmes. É uma felicidade quieta, constante, que vem de saber que você está onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer. Tenho meus dias ruins, dias que sinto falta da minha casa. Dias que penso no Ricardo e me pergunto como ele está, mas esses dias são cada vez menos. E nos dias bons, que são a maioria, eu sorrio, eu rio, eu vivo. Porque no fim, a vida não é sobre quantos anos você tem, é sobre o que você faz com os anos que te restam. E eu decidi que meus anos não iam ser desperdiçados em migalhas de afeto, em manipulações disfarçadas de amor, em ser conveniente para pessoas que não me valorizavam. Eu escolhi dignidade, escolhi respeito, escolhi a mim. E se você está lendo isso agora, se você também está em uma situação onde alguém está tentando te tirar sua dignidade, sua paz, sua vida, eu te digo, escolha você. Sempre, sempre escolha você. Porque se você não se escolher, ninguém vai fazer isso por você.
A dignidade deve ser protegida. O amor verdadeiro se revela nas escolhas que fazemos. E às vezes, a escolha mais amorosa que você pode fazer é se proteger de quem deveria te proteger. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque todo mundo merece saber que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para viver com dignidade.